estudo ele vai percorrer por algumas semanas, e é um estudo onde eu peço aos irmãos que dediquem, tá? Se dediquem a esse estudo, porque nós vamos tratar sobre algo que é fundamental para nós. Nós vamos falar sobre oração. Amém, Jesus? E no decorrer das semanas, os irmãos vão entender na prática, né, o que é uma oração, para que serve a oração, né? Quando devemos orar, para quem devemos orar, né? Em que propósito podemos orar. Isso é fundamental, porque o próprio livro de Tiago vai dizer que muitos pedem e não recebem porque pedem mal. Então, saber orar é um significado de ter uma oração respondida. Então, nós precisamos ter essa noção básica de oração, dessa conversa que vamos ter com Deus. E precisamos entrar, aleluia, nos momentos precisos para que as nossas orações elas sejam ouvidas. Amém, Jesus? Então, eu me baseei nesse estudo no menor versículo que tem na Bíblia, num dos menores, né? Versículos que há na Bíblia. Abra a tua Bíblia, primeiro livro de Tessalonicenses, ou primeira carta, né, aos Tessalonicenses, capítulo de número 5 e versículo de número 17. Um dos menores versículos na Bíblia, mas que corresponde a algo muito grande nas nossas vidas, algo imensurável para nós. Amém, Jesus? Olha o que diz aí, ó. Orai sem cessar. É um versículo pequenininho, mas que fala grandiosamente aos nossos corações, ao ponto que o apóstolo Paulo pediu para que os tessalonicenses fizessem isso, que eles praticassem a oração sem cessar. A palavra sem cessar significa o quê? Que a oração desta igreja em Tessalônica deveria ser constante e contínua. Amém? Uma oração que não parasse. Uma oração, aleluia, que continuasse, aleluia, de dia, de noite, na madrugada, no feriado, no final de semana. Não cessasse essa oração. Por que será? Porque com certeza essa oração contínua, essa oração sem cessar, seria a oração que mudaria a vida daquela igreja em Tessalônica. Essa é a grande realidade. Então nós precisamos extrair isso aqui, que é algo positivo, que é algo poderoso da parte espiritual para as nossas vidas. Porque nós precisamos alcançar o que eles alcançaram, ou que o próprio apóstolo Paulo alcançou. Porque se o apóstolo Paulo pediu, deu orientação, colocou esse assunto em pauta na igreja de Tessalônica, porque Paulo experimentou e foi bom para ele. Então ele pediu para que os irmãos também fizessem isso, porque eles também iam colher os resultados que Paulo colheu em sua vida. Amém? Então a Bíblia, né, lá no livro de Romanos diz assim, que tudo que foi escrito na Bíblia, para o nosso ensino foi escrito, para nos ensinar a servir a Deus cada dia melhor. Amém? Esse é o nosso desafio como ser humano. Cada dia possamos servir a Deus melhor. Que cada dia possamos agradar mais o coração de Deus.
Amém, Jesus? Então, orando em cima deste versículo, né, nós chegamos então no ensinamento que nós vamos a partir de agora começar a trazer aqui, ó, orando a palavra. Amém, Jesus? Orando a palavra, as orações de Jesus. Olha só. Então nós vamos aprender, já que Paulo pediu para que nós orássemos sem cessar, nós vamos aprender com quem? Com quem nos ensinou a orar. Nós vamos aprender com as orações do Senhor Jesus. Amém? Isso é muito profundo para nossas vidas, tá? Então isso vai fazer algo, aleluia, de diferente para a sua visão espiritual, para o seu ministério, amém? Para o seu chamado. Isso vai trazer, tenha certeza, um acréscimo muito grande, aleluia, para a sua vida espiritual. Amém, Jesus? Vamos lá. Preste atenção. Todas as orações de Jesus deveriam se tornar as orações de todos os cristãos. Essa é a grande realidade. Por quê? Porque Jesus é o nosso maior exemplo. Ele deu a vida por nós, ele ressuscitou ao terceiro dia. O nosso Deus não está morto. O nosso Deus está vivo. Amém? Então ele é o nosso maior exemplo. Então todas as orações, né, de Jesus deveriam tornar as nossas orações, né? Oração de todos os cristãos. Orando as orações de Jesus, envolve-nos na mais elevada forma de discipulado. Para o discípulo, é suficiente ser como mestre, e o escravo como seu senhor. Então, qual que é o nosso desafio? Nos parecer com o Senhor Jesus. Agora eu digo para você, é impossível isso? Não. Não é. Há um versículo na Bíblia que Jesus diz assim, olha, vocês farão obras maiores do que eu fiz, se nós obedecermos a sua palavra. Amém? O que acontece conosco hoje, pleno século 21, é que nós estamos desligados das coisas de Deus. Essa é a grande realidade. Nós estamos tão atarefados com coisas que envolvem a nossa vida cotidiana, trabalho, conta para pagar, eu preciso ter um momento de lazer. É claro, todo mundo precisa. Até Jesus teve tempo de lazer. Mas muitas das vezes nós nos deixamos de se dedicar às coisas espirituais. E isso vai fazer falta para nossas vidas. Quando? No momento do desafio, no momento da adversidade, no momento do problema, da dificuldade. Isso vai fazer falta para as nossas vidas. Então a intimidade com o Senhor Jesus, ela precisa ser em primeiro plano. Há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Há tempo para o lazer, há tempo para trabalhar, há tempo. Sabe por quê, irmão? Porque se o braço de carne que você usa te satisfaz, é necessário para você, então você não precisa do braço de Deus. Quem está entendendo, diga amém. E o que significa o braço de carne? Trabalho excessivo. Trabalho excessivo. Você tem oportunidade de sair mais cedo do serviço, se dedicar à palavra de Deus, mas não, trabalha até mais tarde, fazer hora extra, fazer isso, fazer aquilo. E acaba não se dedicando ao que é realmente necessário, que é a palavra do Senhor. Amém, Jesus? Então, não faça do braço de carne, aleluia, né, a sua autossuficiência. Não, faça do braço de Deus. O braço de Deus tem que ser mais forte do que tudo na nossa vida. Amém, Jesus? Jesus disse para Marta, né? Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. E aonde estava Marta? Limpando a casa.
desesperada. Jesus estava na casa dela. Ela queria demonstrar algo suficiente da parte dela. E aí até o ponto que ela se irritou, chegou até Jesus. Eu fico admirado com a coragem dela. Chegou até Jesus e falou: Senhor Jesus, o senhor não se incomoda, minha irmã está parada aí, eu trabalhando que nem uma louca? O que Jesus disse para ela? Marta, Marta, você está ansiosa com tantas coisas, mas só uma para você tem valor. E a sua irmã escolheu a melhor parte, de que dela não vai ser tirado. E o que Maria está fazendo? Ouvindo Jesus. Amém? Vamos voltar para cá. Basta o discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa for chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Mateus 10, 25. Então olha que aqui ele faz um comparativo de exemplos. Tem pessoas que servem a Satanás, irmãos, e se parece com o próprio Satanás. Ele incorpora o bicho mesmo. O camarada é ruim. Quem está entendendo, diga amém. Então, se lá fora as pessoas fazem o que é certo, aleluia, de uma maneira errada, como nós aqui, que estamos seguindo o caminho do Senhor Jesus, podemos fazer também errados. Isso não existe, irmão. Nós temos a palavra de Deus para nos guiar. Amém? E aí diz mais: Jesus não somente orava mais do que qualquer outra pessoa, mas suas orações também se diferenciavam de todas as demais orações bíblicas. Por que será? Porque Jesus, ele orava no Espírito. A oração de Jesus não era uma oração, aleluia, que nem os fariseus faziam. Lembra o que nós estudamos aqui? Praça pública, eles oravam em alta voz, né? Só para se aparecer. Não era de coração. Era para chamar atenção. Quem está entendendo, diga amém. Mas Jesus, ele orava de uma maneira espiritual. Ele não orava para que os outros pudessem ouvir. Ele orava para que Deus pudesse ouvir. Há uma grande diferença de pessoas orando para homem ouvir e de pessoas orando para Deus ouvir. Amém, Jesus? Então nós temos que seguir esse exemplo. Vamos lá. Muito embora fosse plenamente humano, ele já tinha um conhecimento perfeito, tanto das palavras como do propósito das Escrituras desde sua infância. O que Jesus fez? Jesus, ele caiu de paraquedas nesse mundo? Não. Ele apareceu do nada e desapareceu do nada, como foi Melquisedeque? Não. Jesus, ele nasceu. Jesus, ele foi criança. Jesus teve adolescência. Jesus, ele chegou à sua maioridade. Quem está entendendo, diga amém. Só que Jesus dedicou o seu tempo com as Escrituras. Quem está entendendo, diga amém. Agora, eu falo para você, mas quando Jesus era criança, ele não brincava? Brincou. Quando ele era adolescente, ele só estudava? Claro que não. Ele tinha os seus afazeres na sua casa. Ele ajudava o seu pai, José, na carpintaria. Nem entanto, Jesus, o carpinteiro, vem porque Jesus aprendeu o ofício do seu pai. Quando o seu pai morreu, Jesus tomou conta da família. Jesus foi responsável pela casa, porque ele era o filho mais velho, e o filho mais velho é o primogênito, e ele passa a ser o chefe da família quando o pai morre. Jesus trabalhou como qualquer um trabalhou. Jesus estudou como qualquer um estuda. Mas Jesus, ele deu ênfase às coisas do céu e não às coisas da terra. Amém, Jesus? Assim sendo, quando ele estava no templo, com seus 12 anos de idade,
conseguia dialogar com os seus mestres de tal forma que todos que o ouviam se admiravam de seu entendimento e de sua responsabilidade, ou, perdão, de sua resposta. Agora aqui eu quero que você entenda, aqui Jesus é homem. Todo o conhecimento adquirido não veio do céu para ele, vem da sua aplicação, da sua busca, dos seus estudos, implacável na palavra do Senhor. Amém, Jesus? Ao ponto dos doutores da lei, que eram bem mais velhos do que ele, que tinham 30, 40 anos de estudo na sua frente, ficavam admirados, com um conhecimento, com um entendimento e com a explicação e as respostas que Jesus tinha. Amém, Jesus? Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Lucas capítulo 2, versículo de número 47. Agora, é interessante nós entendemos que nós precisamos dessa dedicação, desse tempo para buscar o Senhor. Amém? E uma das coisas praticável por muitos homens que venceram batalhas, guerras, lutas e até mesmo momentos difíceis da humanidade, como o próprio Holocausto, né? Perseguição contra cristão, enfim. Isso tem a base, o alicerce, o fundamento chamado oração. Isso é fundamental para que você entenda. À medida que crescia Jesus, ia a lugares solitários para... Ele ia em lugar público, ele ia em lugares solitários para orar. Jesus queria tranquilidade. Jesus queria, aleluia, naquele momento ter um momento a sós. Quanto tempo faz que você não tem um momento a sós com Deus? Tem irmãos que só oram aqui na igreja. Quem está entendendo, diga amém. Tem irmãos que só oram aqui na igreja. Quando nós começamos o culto, terminamos o culto. Ou quando nós levantamos um clamor aí no meio do culto. Tem irmãos que não oram em casa. O dia começa e termina, não fez uma oração a Deus. Isso é terrível. Amém, Jesus? Terrível. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou-se e saiu de casa e foi a um lugar deserto e ali orava. Mateus 1,35. Ele orava com tanta intensidade que as suas orações vinham em alta voz e com lágrimas. Amém, Jesus? O Espírito Santo de Deus enchia Jesus no momento das orações, ao ponto de Jesus chorar. Amém? A comunhão com Deus, né? Sentir a presença de Deus, do Espírito Santo, no momento que você dobra o seu joelho e começa a orar. Isso se chama intimidade. Isso se chama profundidade no Espírito. Não é algo artificial como estão vivendo agora. Tem curso de oratória. Você sabia? É claro que o curso de oratória não é só para você orar. É um curso para você poder administrar bem as palavras, né? Ser bem didático, eloquente. Mas existem cursos para isso. É algo artificial. É claro que quem tem alguma dificuldade, né? Se isso for para ajudar, né? A linguística, né? O desenvolvimento das frases, saber falar em público, maravilha. É uma ferramenta. Mas tem gente que usa isso para tentar impressionar. E aí já é um ponto negativo de você fazer um curso de oratória para poder querer impressionar alguém. Jesus conhece todas as coisas. Jesus orou e não impressionou ninguém com as suas orações. Amém, Jesus? Entenda isso, por favor. Aleluia. Durante
os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Aquele que o podia salvar da morte e foi ouvido por causa da sua reverência, submissão. Amém, Jesus? Hebreus 5:7. O que esse versículo demonstra para nós? Que Jesus, ele é o nosso maior exemplo em oração, mas só que as orações que Jesus fez, ele ainda continua fazendo por nós. Porque, olha o que está escrito: aquele que o podia salvar da morte e foi ouvido por causa da sua reverente submissão. Quer dizer, ele ainda continua intercedendo por nós. Olha que interessante. Então, nesse momento agora, são 8h40. Agora, Jesus está orando por nós. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está orando por cada um de nós. Amém? Intercedendo por nós. Ó, uma vez ele orou tão fervorosamente que o seu suor caiu na terra, como gotas e sangue. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Lucas 22:44, né? Essa é a passagem do Getsêmani, onde Jesus foi levado ali realmente para ser prensado, né? Porque a palavra Getsêmani significa lugar de prensa. Aleluia. O estilo de oração que Jesus nos deu em um modelo de quase nunca foi tocado pela maioria os cristãos. Mas quando as orações de Jesus são oradas de volta para ele, lentamente passamos a entender o que ele obviamente sabia sobre o poder da oração. Olha que interessante. Então, quando nós aplicamos a oração como palavra de Deus, porque uma coisa é você orar aleatoriamente. Como assim, pastor? Você fazer uma oração com aquilo que vem na sua cabeça, no seu coração. Outra coisa é você orar citando a palavra de Deus. Isso é impressionante. Isso tem um poder muito ativo na nossa vida. É espiritual. Quem está entendendo, diga amém. Para isso você precisa dominar a palavra, para poder orar, aleluia, conforme a palavra. Amém, Jesus? Isso. O estilo de oração de Jesus nos deu um modelo de quase nunca foi tocado pela maioria dos cristãos. Olha que coisa linda. O que isso significa? Que Jesus deixou algo para nós preciosíssimo, mas não praticamos. Ou a maioria, é claro que não posso generalizar, mas a maioria não pratica. A maioria fica naquela coisa aleatória, naquela coisa repetitiva. Todo dia de manhã a mesma oração, todo dia de noite para dormir a mesma oração. Se é que ora. Quando ora. Sabe, aquela oração que vem no coração naquele momento. Precisamos aprender a orar. Será que Jesus ele ouve qualquer oração? A Bíblia diz que não. A Bíblia diz que tem orações que não passam do teto, que não chega até o trono da glória. Por quê? Porque oramos mal. Ou quando oramos sem ter o direito de orar. Porque estamos devendo para Satanás. Está devendo para o inferno. Isso é uma coisa terrível, irmãos. Amém, Jesus? Tem um versículo da Bíblia que fala assim, olha, que Deus não ouve a oração do homem que não cuida dos seus. Olha só. Então, o que é cuidar?
amar, proteger, estar sempre orando por essa pessoa e manter a família. O homem que não pratica essas coisas, a sua oração não passa do teto. Deus não ouve. Porque Deus tem um compromisso com a responsabilidade. Amém, Jesus? Até aquele momento, ninguém na história jamais havia se dirigido ao Senhor Deus Todo-Poderoso da forma que Jesus fazia. Há uma coisa interessante que eu acho que vocês vão matar a charada, né? Velho Testamento. Quais foram os nomes de Deus no Velho Testamento? Quais foram o jeito que os homens chamaram a Deus? Todo-Poderoso, né? Jeová, o grande eu sou, né? O único Deus entre os céus e a terra. Mas nenhum homem de Gênesis até Malaquias chamaram Deus de Pai. Nenhum homem, nenhum profeta, nem o rei Davi, que foi o homem cujo coração de Deus, orou chamando Deus de Pai. A oração de Jesus foi tão, assim, reveladora, bombástica, trouxe uma revelação tão grande naquela época, porque Jesus foi o primeiro homem a orar a Deus e chamar Deus de Pai. Porque nem os sacerdotes da época faziam isso. Chamavam Deus, aleluia, de Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, enfim. Os adjetivos aí afora. Amém, Jesus? Olha só. Os judeus devotos tinham medo até mesmo de usarem o nome de Deus, o Yeshua. Temiam tomar o seu nome em vão. Tá vendo? Agora, eu falo para você, esses judeus devotos, eles eram conhecedores da palavra? Eles dominavam sim, né? Os Pentateucos, ou os Pentateucos, conhecidos também como Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia. Os livros dos judeus, né? Mas ter medo de Deus? Ter medo de tomar o nome de Deus em vão? Né? Ao ponto de não tocar no nome de Deus? Deus, ele quer relacionamento. Deus, ele quer que você o busque. E a palavra do Senhor diz que aquele que busca, acha. Ele quer ser encontrado de cada um de nós, né? Então não dá para entender esse comportamento dos judeus. Para evitar isso, minuciosos sistemas foram estabelecidos para que os judeus pudessem se referir a Yeshua sem de fato pronunciar o seu nome. Os judeus diziam Adonai, que significa meu Senhor. Mais tarde, no período medieval, as vogais de Adonai foram anexadas às consoantes I, H, W e I, resultando a palavra Jeová. Amém? Olha para você ver a ignorância, só para não tocar no nome de Deus. Eu, quando estou orando, eu chamo Deus de pai, papaizinho, papaizão. Amém? Meu Deus, meu Salvador, meu grande Senhor. Chamo Deus de tudo quanto é nome para exaltá-lo. Tudo quanto é nome, assim, dentro de uma razoabilidade, né, irmão? Dentro daquilo que Deus merece ser exaltado. Amém? Então nós precisamos ter essa noção na nossa vida. Aleluia. Portanto, foi um enorme choque o fato de Jesus aparecer da extremidade oposta e dirigir-se a Deus como Abba Pai, ou querido Pai. Abba significa querido, querido Pai. Por que extremidade? Porque a palavra do Senhor diz que não viria nada de bom de Nazaré. E quando apareceu Jesus, o Nazareno, disseram, mas até Natanael, né? Quando André
anunciou a Natanael: olha, nós encontramos o Messias, o Filho de Deus. Nossa, é mesmo? Quem é ele? É Jesus, o Nazareno. Aí falou assim: Nazareno? Murchou a bola de Natanael. Mas vem alguma coisa boa de Nazaré? Por quê? Nazaré era o subúrbio, periferia, uma cidade esquecida. Mas vem alguma coisa de Nazaré, alguma coisa boa de Nazaré? O que André disse para ele? Venha aí ver. E ele veio, né? Quando Jesus viu ele chegando, Jesus olhou para ele e falou assim: ó, eis aí um israelita verdadeiro, né? No nosso português hoje, para que você entenda, eis aí, aleluia, um israelita da gema, né? Verdadeiro, tutano, né? Sem contaminação, sem falsidade. E aí Natanael olhou para ele, o que ele falou? Olha, Natanael, eu te vi te assentado debaixo de uma figueira. Ele revelou algo particular, que só Natanael e sua mãe sabiam. Naquele momento, Natanael viu que ele era o Cristo. Creu nele, através dessa revelação. Amém? Aleluia. Portanto, foi um enorme choque, né? O fato de Jesus aparecer da extremidade oposta e dirigir-se a Deus como Abba Pai ou o querido Pai. Ele dizia: Abba Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feito como eu quero, mas como tu queres. Marcos 14, 36. Então, essa intimidade que Jesus tinha com o Pai, essa intimidade que Jesus tinha com o Deus Todo-Poderoso, não era simplesmente para que as pessoas olhassem e ficassem admirados com tamanha intimidade, com tamanho... Não, Jesus queria que eles fizessem a mesma coisa. Ou Jesus quer que nós também façamos da mesma maneira. Quem está entendendo, diga amém. Jesus quer que nós possamos ter a tamanha intimidade com Deus Pai como Ele teve. Olha que coisa interessante. Porque se Jesus ensina a orar ao Pai, Jesus pede para termos intimidade com o Pai, assim como Ele tem. Isso é coisa maravilhosa na nossa vida, irmão. Conhecer um caminho que nos leva ao sobrenatural de Deus. Amém, Jesus? Vamos para o último hoje. Diz assim: esse termo carinhoso não era nada menos do que revolucionário, coisa nova. A palavra revolucionário significa coisa nova, nunca, jamais praticado, uma verdadeira invenção, né? Algo que impactou, chocou as pessoas naquela época. Nem mesmo os escravos podiam dirigir-se ao dono da casa como Abba, porque esse termo era considerado pessoal demais. Olha que coisa interessante. Então, quando pessoal demais, então significa o quê? Que era algo íntimo, de grande, mas de grande intimidade. Então Jesus começou a mostrar um caminho para que as orações fossem ouvidas, para que realmente as pessoas orassem e Deus pudesse responder, porque até então os que os sacerdotes praticavam não havia resposta, porque as orações deles não eram verdadeiras, não eram espirituais. Amém? Entenda isso em nome de Jesus. Aleluia. Normalmente, apenas as crianças pequenas
usavam essa palavra, inocente e comum, referindo-se ao seu próprio pai. Mas um judeu jamais se dirigia a Deus de uma forma tão familiar assim. Que coisa tremenda, irmãos. Olha que coisa tremenda. Portanto, Jesus estava abrindo a porta a um nível totalmente novo de intimidade ao instruir aos seus discípulos a orarem: Pai nosso que estais no céu. Olha que coisa linda. Aleluia. Mateus 6, 9. Amém, Jesus? Então a oração do Pai Nosso foi a oração que Jesus ensinou os seus discípulos. E abriu o quê? Um novo e vivo caminho. Agora as pessoas não oravam mais, não pediam mais para sacerdote orar. Jesus estava ensinando agora as próprias pessoas orarem para buscarem o Pai. E esse caminho está aberto para mim e para você. Amém? Nós podemos alcançar esse nível de intimidade, de profundidade espiritual. É só nós nos dedicarmos e buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. Amém? Para terminarmos, Jesus nos introduz. Jesus nos introduz em um novo relacionamento com Deus, que se assemelha à intimidade e familiaridade. Amém? Então, o conceito de oração do Senhor Jesus é um conceito de intimidade e de familiaridade. Quer dizer, Deus faz parte da minha família. Deus faz parte da minha vida. Deus, Ele é, aleluia, o Senhor da minha vida. Então, Jesus ensinou isso. E nós temos que usar isso. Mesmo nos dias de hoje. Ou refazer aqui minha frase. Ainda mais nos dias de hoje, que nós vemos que há tantas pessoas que já deixaram de orar. Tem pessoas que acreditavam e hoje já não acreditam mais em Deus. Então nós precisamos ter esse nível, aleluia, de conhecimento e poder usar essa ferramenta para alcançarmos os níveis espirituais, aleluia, que o Senhor Deus vai nos permitir. Quem entendeu até aqui, diga amém. Terça-feira que vem nós damos continuidade, paramos no slide de número 6, damos continuidade, aleluia, nesse estudo, que eu creio que até o final dele, as suas orações vão mudar, no nome de Jesus, amém? Vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer Jesus.